Olá, meus amigos que acompanham o canal do Elias Rocha, muito obrigado por você ter acessado aqui. Hoje vamos falar de um assunto um pouco diferente do que eu costumava falar. Só lembrando para quem acompanha o canal, para quem está inscrito, principalmente, né, de que parei algum tempo de publicar vídeos, mas eu pretendo retornar a publicar vídeos sobre rádio, sobre os temas que eu vinha abordando, né? Que é também mensagens motivacionais, enfim. Mas hoje a gente vai sair fora um pouquinho do que eu vinha trazendo no canal. E vou trazer atualizações sobre a rádio comunitária a qual a gente montou. A gente conseguiu, viu? Você que assistiu vídeos aí sobre rádio comunitária, se a gente tinha conseguido ou não, a gente conseguiu sim, né? Graças ao nosso bom Deus. E mais para frente eu pretendo fazer vídeos sobre isso e tá comunicando vocês, atualizando vocês sobre o que aconteceu e tudo mais, né? Que tem muita gente que às vezes pergunta, e o que aconteceu, né, com o canal, com a história da rádio, enfim. Mas isso vocês inscritos, vocês não vão perder. A gente vai estar te atualizando, tá bom? Mas hoje o assunto é diferente, é mais sério um pouquinho. E esse assunto que eu vou abordar hoje é o seguinte, gente. É sobre a Bíblia. Um assunto muito sério. E o que me chamou a atenção é porque no caso aqui, são portais, portais respeitados, né, que estão falando sobre o Apocalipse. Algo que a gente vê como teoria da conspiração. Então, por isso que eu vim trazer para vocês essa informação hoje, lembrando que a minha intenção aqui não é convencer ninguém a nada. Eu vou fazer aqui apenas uma leitura para você acompanhar dois portais que falaram sobre o Apocalipse e sobre a nomeação do Papa americano. A minha intenção aqui não é convencer a você de acreditar ou desacreditar. A minha intenção aqui é só mostrar, só apresentar, porque o canal não tem esse intento de estar indo além do que a gente observa na mídia, né? E a mídia na internet, né? A mídia que você pode acompanhar aqui é o do G1, né? Que está com essa manchete aqui, ó. Apocalipse 13 da Bíblia viraliza como profecia após nomeação de Papa americano, invencionices, diz pastor. Essa é a primeira informação, é o primeiro portal que eu vou trazer para vocês essa informação. E a segunda é do Metrópolis, né? No Metrópolis, que falando sobre fim dos tempos, profecia vem à tona após nomeação do Papa e entenda, né? Então aqui a intenção vai ser só fazer uma leitura para atualizar vocês, né, que estão acompanhando aqui o canal. Lembrando, gente, que a matéria que está no G1 é do dia 8 de maio de 2025. E a matéria do Metrópolis é no dia 9 de maio de 2025 que foi publicada. Só para que vocês se interem aí da publicação dessas matérias nesses dois portais, nesses dois sites de notícia. Vamos com a primeira aqui. A primeira. Apocalipse 13 da Bíblia viraliza como profecia após nomeação de Papa americano, diz pastor. Olha só. Após o anúncio nesta quinta-feira 8 do nome do americano Robert Francis Prevost como novo Papa, começaram a pipocar nas redes sociais menções ao Apocalipse, o último livro da Bíblia. As postagens fazem referência a um trecho do capítulo 13 que trata sobre a emergência de duas bestas, uma da terra e outra do mar, que simbolizam, respectivamente, o poder político e o poder religioso. Como Leão XIV, novo líder da Igreja Católica, é nascido nos Estados Unidos, país mais poderoso do mundo, esse trecho é interpretado como um sinal do fim dos tempos. Juntam-se a isso os fatos de o nome do novo Papa ser Leão, característica da besta da terra, embora essa represente um poder político e não religioso, 14, que por acaso se segue ao 13, número do capítulo. Trata-se, porém, de uma invencionice, segundo o pastor Kenner Terra, da Igreja Batista Água Branca, doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, professor da Faculdade Instituto Rio de Janeiro e autor de O Apocalipse de João, Caos, Cosmos e o Contradiscurso Apocalíptico. Ele explica por que o texto ficou conhecido como fonte para o conceito do anticristo.
Toda teoria da conspiração conecta numa narrativa de forma aparentemente óbvia, uma imagem completamente sem sentido. É assim que as teorias da conspiração funcionam. Então, pega o nome do leão, o número 13, o Papa, e aí começam as invencionices que, para mim, são muito perversas, perigosas e alienadoras. Aqui vai falar um pouquinho mais sobre isso. Olha só, entenda abaixo como se construiu a teoria da conspiração sobre o novo Papa. O que dizem as postagens. Profecia de Apocalipse 13, se cumprindo, publicou um usuário do X, do Twitter, né? O capítulo 13 do Apocalipse faz parte do novo tratamento e foi escrito por João no século I. E esse livro menciona duas bestas, uma que emerge do mar e outra que emerge da terra. E aí vai falar um pouquinho de dois versículos, né? O versículo 1, o versículo 11. Versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E diz o versículo 11, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. O pastor Kenner Terra explica que a forma como essas bestas são descritas as fazem simbolizar o poder político, no caso da que sai do mar, e o poder religioso, no caso da que sai da terra. Na visão conspiracionista, quando essas duas figuras se unem, acontece o fim dos tempos. Só que, como explica Terra, esse trecho escrito há 2000 anos era uma crítica ao imperador romano Nero César. Bom, eu não vou ler mais aqui, né? É que aqui, neste caso, o portal G1, ele está apenas também sendo neutro e apresentando, ele coloca como conspiração essa teoria do Apocalipse 13 sobre o novo Papa. Mas me chamou a atenção deles trazerem essa matéria, mesmo mostrando que pode ser uma conspiração conforme esse pastor está tratando essa informação, mas trouxeram essa informação que até então a gente não via muito nos portais. Isso que me chamou a atenção. Então, o que você acha sobre isso? Você que está assistindo, deixe seu comentário. O que você acha sobre isso? Mas aqui a intenção, como eu falei, não é convencer você de que você deve acreditar ou que você não acredite. A intenção é só mostrar que portais estão falando sobre isso, mesmo que seja para mostrar que essa teoria pode ser uma conspiração, né? Conforme relatos do pastor, né? Que é a fonte que eles colocaram aqui nessa matéria. E vamos com a segunda matéria que está no Metrópolis. Olha só, eu vou deixar esses dois links para vocês acompanharem no canal lá, direto do portal. Olha só. No Metrópolis, fim dos tempos, profecia vem à tona após nomeação do Papa Entenda. Olha só, após o anúncio do nome do americano Robert Francis Prevost como novo Papa Leão XIV, nesta quinta-feira, 8 de maio, as redes sociais foram tomadas por menções ao Apocalipse 13, o último livro da Bíblia conhecido como Livro da Revelação, que já foi usado ao longo da história para tentar explicar desastres que vão da peste ao aquecimento global, passando pelo acidente nuclear de Chernobyl, entre outros. Alguns internautas apontam o cumprimento das profecias. Profecia de Apocalipse 13 se cumprindo, afirmou uma pessoa no X. Como dito, o Apocalipse 13 mostra claramente a união da Igreja Católica com os Estados Unidos, disse outro usuário. O que diz o Apocalipse 13? O capítulo 13 do Apocalipse faz parte do Novo Testamento e foi escrito por João no século I. Ele menciona duas bestas, uma que emerge do mar e outra que emerge da terra. O texto se tornou conhecido como fonte para conceito do anticristo. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. É neste livro que é citado o número 666, conhecido como o número da besta. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. O que isso tem a ver com os Estados Unidos e o Papa? Desde a Reforma Protestante, em alguns momentos da história, o Papa é tratado como anticristo ou como falso profeta por muitos não católicos. Além disso, há uma interpretação de que a besta que sai do mar é um líder político que dominará o mundo durante um período.
Na visão conspiracionista, os Estados Unidos entram na história pelas narrativas de filmes e obras de pessoas que tentam sobreviver ao fim do mundo. Por isso, alguns acreditam que quando duas dessas figuras se unem, acontece o fim dos tempos. Nas redes sociais, os conspiracionistas também fazem referência ao trecho que diz que a besta tem boca de leão e Prevost escolheu o nome de Leão 14. E ele sucede o Leão 13, o número do capítulo do Apocalipse. Falso profeta. O escritor best-seller e ex-satanista Daniel Mastral, morto em 2024, detalhou em vídeo a profecia segundo a qual o novo Papa seria um falso profeta. Eu lembro do Daniel Mastral, já assisti vídeos que ele falava muito sobre isso. E se você não viu, é só pesquisar no YouTube que você vai encontrar, né? Ele foi morto em 2024 mas assim, os vídeos continuam na internet, né? Mas é isso, gente. O que me chama a atenção é de um portal que é mais conhecido pelo povo, né, pelas pessoas, trazer, mesmo que o portal trata como conspiração, mas mostrar que existe essas teorias, né, e trazer isso a público, né, no caso, só o fato de trazer essas matérias sobre essas questões, para mim, é algo que chamou muita atenção, né? E continuando aqui, em uma entrevista, Mastral explicou que a contagem de papas sugerida pela profecia teve início em 1929 e seguirá até o chamado oitavo rei, neste caso, o sucessor de Francisco. Segundo Mastral, a profecia faz referência a Roma antiga, cercada por 7 colinas. Em Apocalipse 17, é uma profecia que fala sobre o oitavo rei. Então, todo mundo conjectura que quem é esse oitavo rei e tal, né? E tem uma pista, diz que a mulher está deitada sobre 7 montes. 7 montes, então Roma está situada sobre 7 montes. A mulher, a igreja, no caso aqui, a igreja corrompida, a meretriz. Aí o que acontece? O oitavo rei. Se a gente pegar o Tratado de Latrão, que deu poder de Estado ao Vaticano, assinado em 11 de fevereiro de 1929, a partir dele começa então uma contagem de papas, afirmou Mastral. De acordo com Mastral, a profecia descreve que o oitavo rei, ou seja, o oitavo papa, após o Tratado de Latrão, seria responsável por completar uma trindade satânica, a besta, o falso profeta e o anticristo. Nesse cenário, o oitavo papa teria a função de atrair o apoio da igreja para os atos do anticristo. Olha, eu quero deixar bem claro aqui no final, como eu disse no início, não estou afirmando nada, assim como os portais não estão afirmando nada, né? O Metrópolis e o G1, eles estão apenas demonstrando aqui os comentários na internet, o que está rolando na internet, né? E aí eles trouxeram essas teorias para mostrar o que está sendo discutido na internet. Eu deixar o meu comentário aqui é neutro. E eu quero que você deixe sua opinião sobre isso. Se você quiser deixar sua opinião sobre isso, deixa lá sua opinião. O que você acha referente a isso? Você acredita que estamos no fim dos tempos? Você não acredita que o Papa seja o falso profeta ou o anticristo? O que você acha sobre isso, né? Então deixe sua opinião. Meu respeito a todos, a todas as religiões. A ideia aqui não é ofender religião alguma aqui. A ideia é só falar, trazer para vocês, apresentar para vocês essa questão que é séria, né? Mas ao mesmo tempo que a gente tem que tratar com cautela, porque tem muitas questões que a gente, falando aqui, né? Eu não gosto de opinar, porque não quero criticar nenhuma religião, né? Não quero criticar nenhuma religião, não quero fazer críticas. A ideia é só te atentar para assuntos que estão sendo discutidos aí no momento na internet, tá bom? Um forte abraço para vocês e deixe o seu comentário. E a gente se encontra no próximo vídeo, talvez não vou trazer vídeos como este, mas vou dar continuidade no canal do que a gente já vinha apresentando, mensagens motivacionais, também locuções, rádio comunitária, rádio comercial, por que não? Né? Eu estou em um novo projeto, vou falar mais para frente disso com vocês também, né? E apresentar para vocês o que eu venho fazendo, né? Enfim, tá bom? Um forte abraço para vocês, gente. A gente se encontra em um próximo vídeo. Não vou falar quando, mas a gente se encontra. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.